Com atuações individuais que vão abaixo da crítica, o Internacional é derrotado aqui em Bagé pelo Guarani. Agora, além de perder a liderança do Campeonato Gaúcho, vai para o final de semana com um time na expectativa de uma melhora não só técnica, mas também tática e principalmente de definições de titularidades. Cudê deixa muito claro que tem na cabeça o seu 11 inicial e, ao mesmo tempo, as avaliações feitas ao longo deste início de Campeonato Gaúcho já começam a dar mostras de quem pode e quem não pode vestir a camisa do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, beleza? Tudo certo? Não pode estar, né? O 2-1 para o Internacional ou contra o Internacional aqui no Estrela d'Alva em Bagé ficou muito ruim para o Colorado. Eu não vou nem dizer em termos talvez coletivos, mas principalmente na análise individual, que é a partir da fala do técnico Eduardo Cudê, o que vem sendo feito dentro do vestiário. Uma análise do jogo aqui, do palco da partida, a gente vai fazer agora, mas sim, ó, fica comigo até o final do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece que a KTO tá te esperando pra gente pegar, obviamente, botar uns pila no bolso, talvez hoje com o Internacional não deu, mas tem sempre a próxima rodada, 20% de free bet com o cupom Ernest, minha parceira, seu Vozes do Gigante está junto com o Internacional também, é muito por conta da KTO, beleza? Gente, o primeiro tempo do Internacional foi abaixo da crítica e aqui, claro, por conta do coletivo, mas o coletivo em cima das individualidades. E eu vou explicar. Primeiro, o Internacional abusou da bola longa, abusou do chuveirinho para a área, abusou das trocas sem sentido. E aqui eu vou dizer por quê. Porque Gabriel Mercado, Robert Renan, às vezes Hugo Malho, Depena lá pelo outro lado, chegavam aqui, ó, nessa faixa bem do campo, a intermediária defensiva e optavam por botar a bola lá na área, consagrando a defesa adversária, consagrando o goleiro e, óbvio, né, ficando muito mais fácil para o adversário. Por que isso? Porque o Rômulo, quando pegava no meio campo aqui a bola, não tinha para quem passar. A linha de três com o Johan, com o Campanharo e com o Gabriel Barros não funcionou. Aliás, Gabriel Barros e Campanharo numa atuação extremamente abaixo da crítica. Abaixo da crítica, olha, muito, mas muito ruins. Então, esses dois, por exemplo, são jogadores que, quando a gente for falar do técnico Eduardo Cudê agora, acredito que não vão mais figurar pelo menos nos testes agora que o Cudê ainda está fazendo nesse grupo. E é óbvio, né? Eu estou acabando aqui com praticamente os refletores fechando, mas a gente vai continuar falando aqui, tá? Olha só, a partir do momento que no segundo tempo entra Alan Patrick, Arangues, o René e o Robert Renan começa a jogar um pouco mais para a direita no lugar do Hugo Malho, a gente começa a ter um pouquinho mais de lucidez. A gente tira o Depena do lateral esquerda. Esse é um outro erro que eu vejo do Eduardo Cudê, né? Porque assim, se vai botar o Depena improvisado, que ele não consegue fazer a lateral esquerda, de repente bota um guri da base, se for o caso. Ou então, de repente, muda o esquema e faz uma análise em cima de uma mudança de esquema. Busca uma alternativa, faz de um 3-5-2, bota o Robert Renan, de repente, na esquerda. Bota o Igor, bota dois zagueiros junto com o Robert Renan na lateral esquerda, mas não o Depena. O Depena, se está rendendo mal já na linha de três, se está rendendo mal no meio campo, não tem por que ser lateral esquerdo. A partir do momento que a gente teve Arangues, Alan Patrick, Wanderson, a gente melhorou no jogo. A gente melhorou no jogo, porque principalmente pelo lado esquerdo, com o Wanderson no meio, o cérebro da cabeça, a cabeça do Internacional, o cérebro pensante do Internacional, Alan Patrick, o Arangues se apresentando para o jogo, porque no primeiro tempo, essa é a grande diferença, inclusive, no primeiro tempo, enquanto o Campanharo foge da bola, enquanto o Rômulo pega ela para tentar sair, o Arangues aproxima no segundo tempo dos jogadores de meio, dos jogadores que querem tabelar e aí tentar envolver o Guarani. Tá? Cara, assim,
Cudê falou que as individualidades estão sendo analisadas. E ele não está pensando no coletivo do grupo. Ele já entendeu que existe uma forma de jogar, ou seja, com um volante e 3 meias. Da mesma forma que ele começou com o Gabriel Barros, o Johan e o Campanharo, ele também tem isso com um time, entre aspas, titular. Uma vez que já jogou, né, o Alan Patrick, o Bruno Henrique e o Wanderson, junto com o Arangues. Então essa forma de jogar não vai mudar. O que vai mudar são as peças. Por exemplo, Gabriel é mais um que não recebeu oportunidades hoje para abrir o meio-campo. É o 4º jogo da temporada que ele não recebe oportunidades. Vai sair? Sim, tudo indica que sim. Ele teria 3 propostas, inclusive, para deixar o Internacional. E a partir dessas 3 propostas estaria encaminhando um futuro. Também Luiz Adriano, que nos últimos 2 jogos não faz parte, né, pelo menos dos 90 minutos. Nos 2 jogos últimos que tivemos, contra o Ipiranga e hoje agora contra o Guarani. O menino Luca ainda precisa de mais minutagem, jogou 4 minutos só na temporada. A gente vê um Lucas Alário, por exemplo, participativo e com uma ansiedade muito grande. O Lucas Alário, em diversos momentos, se vocês acompanharam na televisão, pelo menos aqui da arquibancada, da hora da cabine, a gente via que ele tem uma ansiedade muito forte de fazer os movimentos, de buscar o gol, de buscar contribuir para o time. Por exemplo, quando ele erra, ele dá um soco no ar, ou quando ele recebe uma bola que ele domina mal por conta de não ter tempo de bola, ou não ter mais minutagem, né? Ou não ter aquele ritmo de competição. Ele fica chateado em si mesmo. Então, talvez o psicológico esteja mexendo numa ansiedade do jogador também, fazendo com que o jogador não consiga produzir o que pode. E ainda mais sabendo que vem o Borré, ainda mais sabendo que tem o Ener Valencia. Então, tem algumas individualidades que já estão muito claras que não vão ser aproveitadas no Internacional. E a partir de agora, a partir dos próximos jogos, mesmo que o técnico Eduardo Cudê tenha dito que são as 6 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, que vai meio que definir questões no Internacional, tem alguns jogadores que ele já pode pegar e colocar de lado, porque vai ter que chegar no presidente Alessandro Barcelos e dizer o seguinte: eu preciso de um cara para o lugar do Campanharo, eu preciso de um cara, um outro cara de velocidade pela direita ou pela esquerda no lugar do Gabriel Barros. Então eu preciso de algumas outras peças, talvez sejam muito mais necessárias ou tão necessárias quanto um volante, que o Inter ainda busca Thiago Maia ou outros nomes da mesma hierarquia, um lateral esquerdo para o René não precisar se matar e um goleiro também, né? Justamente primeiro por ser um reserva para o Antony ou até mesmo um reserva para o Rocher e simplesmente não ficar na mão do Antony, que no segundo gol, apesar de ser um baita de um chute do atacante do Guarani, poderia de repente ter respondido de uma forma melhor, né? Ele não fechou tanto bem o ângulo, até falei sobre isso na Maratona Mais 45, eu achei que ele não teve culpa no gol, mas ele poderia de repente ter fechado um pouco mais o ângulo a partir de um erro do Gabriel Mercado, né? Que também foi irreconhecível aqui no Estrela d'Alva. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais e bora continuar falando do Internacional aqui no canal, seja no Voz do Gigante, seja nos Donos da Bola, a gente vai conversando muito porque sempre tem muito para falar do Internacional. Valeu? Um forte abraço, a gente se fala. Tchau!